Levítico 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguma pessoa pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, fazendo aquilo que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre o povo, então oferecerá pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito ao Senhor, por oferta pelo pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e aspergirá do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Depois o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará do novilho da oferta pelo pecado toda a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, e ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre os lombos. E o redenho do fígado com os rins o tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto, mas o couro do novilho, e toda a sua carne, com a sua cabeça e com as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, a saber, todo novilho, levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre lenha com fogo, onde se lança a cinza será queimado. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o fato for oculto aos olhos da congregação, e fizerem alguma coisa contra algum dos mandamentos do Senhor, que não se deve fazer, e forem culpados, quando o pecado que cometeram lhes for notório, então a congregação oferecerá um novilho por oferta pelo pecado, e o trarão perante a tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será degolado perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Depois porá do sangue sobre as pontas do altar que está perante o Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a gordura, e a queimará sobre o altar, e fará deste novilho como fez do outro novilho da oferta pelo pecado, assim fará dele. E o sacerdote fará expiação por eles, e lhe será perdoado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. Oferta pelo pecado da congregação é: quando um príncipe pecar, e por ignorância fizer alguma coisa contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, que não se deve fazer, e for culpado, ou quando o pecado em que pecou lhe for notório, então trará por sua oferta um bode sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degolam os holocaustos perante o Senhor. Oferta pelo pecado é. Então o sacerdote tomará com o seu dedo do sangue da oferta pelo pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto, e queimará toda a sua gordura sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele quanto ao seu pecado, e lhe será perdoado. E se alguma pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo alguma coisa contra algum dos mandamentos do Senhor, que não se deve fazer, e for culpada, ou quando o pecado que cometeu lhe for notório, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e degolará a oferta pelo pecado no lugar do holocausto. Então o sacerdote tomará do sangue com o seu dedo, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. Depois tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ela, e lhe será perdoado. Ou se trouxer por sua oferta um cordeiro por oferta pelo pecado, fêmea sem defeito trará. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a degolará por oferta pelo pecado no lugar onde se degola o holocausto. Então o sacerdote tomará do sangue da oferta pelo pecado com o seu dedo, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. E todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Levítico 4 trata da oferta pelo pecado, revelando que Deus leva o pecado a sério, mesmo quando ele é cometido por ignorância.
O capítulo mostra que ninguém está isento de responsabilidade diante do Senhor. Sacerdote, líderes, toda a congregação e pessoas comuns, pequena e boas, todos precisam de expiação. A gravidade do pecado é apresentada de forma progressiva. Quando o sacerdote peca, a culpa alcança o povo. Quando a congregação peca, a responsabilidade é coletiva. Quando um líder peca, sua posição exige prestação de contas. Quando uma pessoa comum peca, Deus também provê perdão. Isso ensina que Deus é justo e imparcial, mas também misericordioso. O sangue derramado e aplicado no altar simboliza que o perdão exige preço. A vida é necessária para cobrir o pecado, apontando para a necessidade de redenção. Mesmo os pecados cometidos sem intenção não são ignorados, pois revelam a fragilidade humana diante da santidade divina. A repetição da frase, "e lhe será perdoado", mostra que o propósito da lei não era condenar, mas restaurar. Deus estabelece um caminho para que o relacionamento seja mantido, mesmo após a falha. Levítico 4 nos ensina que o pecado afeta mais do que apenas quem o comete. Deus oferece perdão, mas estabelece um caminho claro para isso. A santidade de Deus exige responsabilidade, mas sua misericórdia oferece restauração. Este capítulo prepara o coração do leitor para compreender que a graça de Deus não ignora o pecado, mas oferece perdão mediante arrependimento e obediência. Levítico 5. Quando alguém pecar, ouvindo a voz de juramento, sendo testemunha, vendo ou sabendo alguma coisa, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja cadáver de animal imundo, seja cadáver de animal doméstico imundo, ou seja cadáver de réptil imundo, ainda que lhe esteja oculto, será ele imundo e culpado. Ou quando tocar na imundícia de homem, qualquer imundícia sua com que se faz imundo, e lhe esteja oculto, e depois o souber, será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com os seus lábios fazer mal ou fazer bem, em tudo aquilo que o homem profere temerariamente com juramento, ainda que lhe esteja oculto, e depois o souber, será culpado em uma destas coisas. Será, pois, que quando for culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. E trará a sua oferta pela sua culpa ao Senhor, pelo pecado que cometeu, uma fêmea do rebanho, cordeira ou cabra, por oferta pelo pecado, e o sacerdote fará expiação por ele do seu pecado. Porém, se a sua mão não alcançar o que baste para um cordeiro, então trará pela sua culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos ao Senhor, um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro o que é para oferta pelo pecado. Ele torcerá a cabeça desde o pescoço, mas não a separará completamente, e aspergirá do sangue da oferta pelo pecado sobre a parede do altar, e o restante do sangue será espremido à base do altar. Oferta pelo pecado é. Depois fará do outro holocausto, conforme o costume. Assim o sacerdote fará expiação por ele do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Mas se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um éfa de flor de farinha para oferta pelo pecado, não deitará sobre ela azeite, nem porá sobre ela incenso, porque é oferta pelo pecado. Então a trará ao sacerdote, e o sacerdote tomará dela o seu punhado por memorial, e o queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Oferta pelo pecado é. Assim o sacerdote fará expiação por ele do seu pecado que pecou em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o restante será do sacerdote como a oferta de manjares. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguém cometer uma transgressão, e pecar por ignorância nas coisas santas do Senhor, então trará ao Senhor por sua culpa um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, por oferta pela culpa. Restituirá aquilo em que defraudou das coisas santas, e ainda acrescentará a 5ª parte, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e lhe será perdoado. Se alguém pecar, e fizer alguma coisa contra algum dos mandamentos do Senhor, que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, será culpado, e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação, por oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará expiação por ele do erro que cometeu por ignorância, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa é: certamente se fez culpado diante do Senhor. Levítico 5 aprofunda a compreensão do pecado ao mostrar que ele não se limita a ações intencionais. O capítulo trata de pecados de omissão,
palavras precipitadas, negligência e ignorância, deixando claro que Deus se importa tanto com o que fazemos quanto com o que deixamos de fazer. O texto mostra que o pecado traz culpa mesmo quando não há intenção consciente. Isso revela a santidade de Deus e a responsabilidade humana diante dele. O simples fato de calar a verdade, tocar no que é impuro ou falar sem cuidado já exige confissão e reparação. Um aspecto marcante é a ênfase na confissão. Antes da oferta, o pecador precisava reconhecer claramente o erro. O perdão não vinha sem arrependimento. Deus ensina que o caminho da restauração passa pela verdade, não pela justificativa. Outro ponto importante é a provisão graciosa de Deus. Ele ajusta a oferta conforme a condição da pessoa. Quem não podia trazer um animal maior podia oferecer aves, e quem não tinha condições nem disso podia oferecer farinha. Isso mostra que ninguém fica sem acesso ao perdão, independentemente da sua condição financeira. Levítico 5 também introduz o princípio da restituição. Quando o pecado envolve prejuízo, Deus exige reparação. O perdão espiritual não anula a responsabilidade prática. Este capítulo nos ensina que Deus leva a sério até os pecados que parecem pequenos. O arrependimento começa com confissão sincera. O perdão de Deus vem acompanhado de responsabilidade. Levítico 5 revela um Deus justo, mas profundamente misericordioso, que abre caminho para a restauração sem excluir ninguém. Levítico 6. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguém pecar e cometer transgressão contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe foi confiado, ou o que lhe foi dado em depósito, ou roubar, ou tiver usado de extorsão contra o seu próximo, ou tiver achado alguma coisa perdida, e negar isso, e jurar falsamente, em qualquer de todas as coisas que o homem faz, pecando nelas, será, pois, que, pecando e ficando culpado, restituirá aquilo que roubou, ou a coisa que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou a coisa perdida que achou, ou tudo aquilo acerca do que jurou falsamente. Isso restituirá no principal, e acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence o dará no dia da sua oferta pela culpa. E trará ao Senhor por sua oferta pela culpa um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa ao sacerdote. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor, e lhe será perdoado qualquer coisa de tudo o que fez, tornando-se culpado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre o fogo do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e porá as suas calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza que o fogo consumir do holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial a um lugar limpo. E o fogo sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura dos sacrifícios pacíficos. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor, diante do altar. E dela tomará um punhado da flor de farinha da oferta de manjares, com o seu azeite, e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares, e o queimará sobre o altar por memorial, de cheiro suave ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos, com pães asmos, se comerá no lugar santo, no átrio da tenda da congregação a comerão. Não se cozerá com fermento. Eu lhe dei por sua porção das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado, e como a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que as tocar será santo. Falou também o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha em oferta contínua, metade dela pela manhã e metade dela à tarde. Uma frigideira se fará com azeite, frita a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote ungido dentre seus filhos, que for em seu lugar, a oferecerá. Estatuto perpétuo do Senhor é. Toda ela será queimada. E toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado.
No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no átrio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo, e quando do seu sangue cair sobre alguma veste, lavar-se-á aquilo sobre que caiu, no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida em vaso de cobre, esfregar-se-á, e lavar-se-á com água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Mas nenhuma oferta pelo pecado, de cujo sangue se traz para dentro da tenda da congregação para fazer expiação no santuário, se comerá, será queimada no fogo. Levítico 6 mostra que o pecado não afeta apenas o relacionamento com Deus, mas também os relacionamentos humanos. O capítulo começa tratando de pecados como roubo, engano, mentira e falsidade, deixando claro que arrependimento verdadeiro exige restituição. Não basta confessar, é necessário corrigir o dano causado. Deus estabelece que o perdão espiritual não elimina a responsabilidade prática. O pecador precisava devolver o que foi tomado e ainda acrescentar uma parte, mostrando que o arrependimento envolve mudança de atitude e reparação. A segunda parte do capítulo volta-se aos sacerdotes, revelando a seriedade do serviço contínuo diante do Senhor. O fogo do altar não podia se apagar, simbolizando uma adoração constante, vigilante e perseverante. Isso ensina que a vida espiritual não é episódica, mas diária. As instruções sobre as ofertas mostram que o ministério exige santidade até nos detalhes. Tudo o que toca o altar se torna santo, reforçando que o serviço a Deus não admite descuido, improviso ou irreverência. Levítico 6 nos ensina que Deus exige integridade nos relacionamentos humanos. Arrependimento verdadeiro envolve restituição. A adoração deve ser contínua e zelosa. O serviço a Deus requer responsabilidade e santidade constantes. Este capítulo revela um Deus que deseja um povo restaurado por dentro e por fora, que viva em verdade, obediência e reverência contínua diante dele.